Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço Hora do Esporte aqui da tela da TV Câmara de São José dos Campos pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta. Eu sou o Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, ele, hoje uniformizado, que se vier da próxima vez sem uniforme, tem que passar na diretoria e falar com o diretor Rafa, hein? O nosso querido jornalista esportivo, o nosso tchu-tchu-tchu, queridão da galera, o nosso Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui em mais uma Hora do Esporte. Você, Vieira, amigo do Rafael, aquele, que beleza. E aqui com a gente também o nosso Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras. E aí, Luiz? Daí, boa tarde, aí, ó, soquinho, que beleza. Um abraço para toda a galera surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Tá acompanhando em peso por causa do Luiz. O Luiz faz a festa lá. Que beleza. Um abraço para todo mundo que acompanha o nosso Hora do Esporte por conta do nosso Luiz aqui, que faz a tradução espetacular. Brunão, e quem tá acompanhando a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando de basquete, porque na última terça-feira, São José Basquetebol foi até o templo do basquete, o ginásio Pedrocão, enfrentar o time de Franca, que mesmo desfalcado, se aproveitou de um apagão do time joseense no último período e venceu a partida. Vamos ver como é que foi? Coloca, Matheus! Diferentemente dos outros jogos, o São José Basquetebol começou a partida ditando o ritmo de jogo, anotando 10 pontos seguidos e abrindo 8 de vantagem, o que fez o auxiliar técnico Pablo Costa pedir tempo. E essa parada fez bem para o São José, que continuou avassalador no ataque, principalmente nas bolas de 3, abrindo 12 de vantagem. Franca até esboçou uma reação, respondendo na mesma moeda, mas sentia falta do armador Jorginho, o ala Lucas Dias e o pivô Lucas Mariano, que estão com a seleção brasileira. E no final dos primeiros 10 minutos, São José se manteve na frente e fechou o primeiro quarto em 20-13. Já no segundo período, os francanos começaram a fazer valer o mando de quadra e foram ao ataque, para diminuir a vantagem, que em 30 segundos caiu para 3 pontos. Porém, o São José entrou na partida novamente, com as equipes trocando cestas até conseguir reconquistar a vantagem do primeiro tempo com 7 pontos à frente e o placar mostrando 30-23 para o São José. Mas com um bom aproveitamento dentro do garrafão do pequenino David Jackson, Franca começou uma reação incrível, ajudado também pela queda de rendimento do São José. O time de Franca empatou a partida nessa cravada de Márcio e virou em seguida com Reinan Santos, que brigou pela bola e colocou lá dentro, 39-37 para os donos da casa. E antes de terminar o primeiro tempo, a dupla David Jackson e Reinan Santos, em jogadas individuais, anotaram 2 pontos cada, vencendo o período por 32-20 e levando a partida para o intervalo em 45-40 para os francanos. Já no segundo tempo, as bolas de 3 voltaram a cair para o São José, o que fez a equipe comandada pelo técnico Sebastião Figueiredo encostar novamente no placar e a virar para o São José nesse gatilhaço, mais uma vez do dominicano Morrídio. A partida voltou a ficar aberta, com trocas de cestas e belas jogadas como essa no passe de Figueiredo para Serjão, cravar e ainda sofrer a falta e ganhar o lance livre de bonificação. Mas David Jackson empatou de novo a partida em 61. Franca virou nessa bola que escapou da mão do americano e Paulo Júnior, mesmo desequilibrado, colocou lá dentro, Franca 64-61. E mesmo o São José vencendo no final do terceiro período por 24-23, o placar ainda era dos donos da casa, 68-64. Nos últimos 10 minutos de partida, tudo deu errado para o São José. Nada mais caía para o time azul. Em compensação, pelos lados de Franca. E isso se refletiu no final do último quarto, quando Franca venceu por 20-8 e decretou o placar final no ginásio Pedrocão. Franca 88, São José 72. Tá aí, Brunão, jogo equilibrado, Franca estava desfalcado, a gente ouviu aí Jorginho, Lucas Dias e também o Lucas Mariano, que estão com a seleção, inclusive o técnico Elinho, que é filho do Hélio Rubens, a lenda do basquete brasileiro também, está com a seleção junto com o Gustavo de Conte, mas
a equipe de Franca, que mesmo assim, sem esses principais jogadores, também é muito forte. O David Jackson é um jogador mais do que rodado, conhecido. São José foi parelho até o último quarto. Chegou lá, aquele apagão, 20-8, é placar de chupetinha para a equipe do São José. Não pode fazer apenas 8 pontos num quarto, num jogo tão equilibrado como esse. Acabou derrotado. Dá para a gente dissecar um pouco essa atuação do São José. Lógico que todo mundo esperava que Franca fosse vencer, por Franca ser um time muito mais forte, mas dá para tirar algumas coisas boas, né? O São José foi, em comparação com outros jogos do campeonato, foi bem, né? Dá para tirar algum ponto positivo dessa atuação do São José, que começou o jogo muito bem, começou o jogo de uma forma muito parelha, até superior ao time de Franca, e só que não conseguiu segurar esse resultado, né? Como você falou no último quarto aí, desgarrou e acabou perdendo, tomando uma lavada no último quarto. Mas acho que serve de experiência para o São José para o decorrer do campeonato, para não cometer os mesmos erros, né, que cometeu nesse último quarto. E, enfim, dá para ver que o São José dá para jogar de igual para igual com grandes equipes. Não, dá sim. Tem um elenco coeso, essa é a equipe do São José, mas não pode dar essas bobeiras aí, principalmente no último período. São José vinha começando mal as partidas, depois se recuperando. Dessa vez começou bem, mas o final é que não foi muito legal, não. Destaques da partida pelo lado do São José: o Ed, 14 pontos, 7 rebotes, uma assistência. Renato Carbonari, 12 pontos, 7 rebotes e uma assistência, além do Morídio, com 10 pontos, 6 rebotes e uma assistência. Cestinha do jogo, David Jackson, que a gente viu ali, pequenino, baixinho, jogou no Flamengo, jogou no Limeira, lá jogava demais, joga demais. O americano David Jackson, 23 pontos na partida, 6 rebotes e 3 assistências, o cestinha da partida. Vamos ver a classificação. E uma coisa importante aí, Vieira, é achar essa constância, né? Porque o São José é muito inconstante. Ora começa muito bem, mas depois vai no final e acaba se perdendo, ou começa muito mal e depois vai no decorrer do jogo e no final se acha. Então, assim, falta achar esse meio termo aí do campeonato. Bem colocado. Vamos ver a classificação, meu caro Matheus? Paulistano líder, Franca, Pinheiro, São Paulo, Bauru, Rio Claro, próximo adversário do São José. São José na 7ª posição, Osasco vem na sequência. A outra parte da tabela tem Liga Sorocabana, Corinthians e Araraquara. O São José não consegue mais ficar entre os 5 primeiros a próxima fase do Campeonato Paulista. Como eu já falei, amanhã, 18 horas, no ginásio Lineu de Moura, o São José enfrenta a equipe do Rio Claro, tá certo? E olha só, meu caro Brunão, tem joseense confirmada na lista de convocadas para a Copa do Mundo Feminina de Rugby Sevens, que será realizada entre os dias 9 e 11 de setembro no Cape Town Stadium, na cidade do Cabo, na África do Sul. A Copa do Mundo é a segunda competição mais importante da modalidade, atrás apenas dos Jogos Olímpicos. As Iaras, como são conhecidas as meninas da seleção brasileira, estreia no dia 9 de setembro contra a Irlanda. O treinador Will Broderick, inglês de nascimento, mas que jogou pela seleção brasileira masculina, anunciou a lista com 12 convocadas. Entre elas está a Mari Nicolau, que você está vendo fotos dela aí. Mari Nicolau joga demais. A joseense Mari Nicolau, que tem no currículo aí a última edição da Copa do Mundo de Sevens, que foi realizado lá em São Francisco, e também ela participou das Olimpíadas do Japão. Além disso, ela foi campeã sul-americana em 2018 na cidade de Cochabamba, na Bolívia, com as Iaras. A Copa do Mundo deste ano será disputada entre 16 seleções que já entram no sistema de mata-mata de oitavas de final. Se vencer a Irlanda, o Brasil encara no dia seguinte, pelas quartas de final, as vencedoras entre Ilhas Fiji e Japão. Você sabia que tinha rugby nas Ilhas Fiji? Eu não sabia nem que tinha, muito menos no Japão, nem nas Ilhas Fiji, nem no Japão. Primeiro, parabéns para a Mari, né? Legal esse reconhecimento dela de... enfim, se chegasse uma seleção brasileira, né? Ela já é uma veterana da seleção, está sempre indo lá, mas, como você falou, reconhecimento pelo trabalho dela, né? Sim, toda convocação é uma experiência nova, acredito eu, né? Sem dúvida. Não cheguei a ser atleta profissional, mas toda convocação deve ser uma emoção a mais, uma emoção nova, né? E disputando agora essa Copa do Mundo num país, que é a África do Sul, num país que é tradicional para o rugby, né? Tem uma história com o rugby, enfim, tem até um filme sobre a história do Nelson Mandela com o rugby, que é muito legal. E boa sorte para ela e para a seleção brasileira. Muito bem, sorte para toda a seleção, sorte para a Mari Nicolau mais uma vez, vestindo a amarelinha. Gente, a gente vai para o primeiro intervalo do dia, rapidinho, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos e para fazer a alegria do nosso diretor lá do Switcher, hoje é aniversário do Timão, solta o hino, Matheus! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eterna. Castilho, meu caro Bruno Castilho, se o Casagrande, como daria os parabéns para o Corinthians? Ai, meu Deus, que complicado aqui. Parabéns pro Corinthians, parabéns pro Noroeste também, que está completando 112 anos também hoje, junto com o Corinthians. De 0 a 100, de 0 a 10. Qual a nota do Corinthians? Atualmente, com o Vitor Pereira, 7, 6. É uma festa esse programa. Muito bem, vamos voltar para a nossa realidade aqui, falando agora de vôlei, porque o time do Farmaconde Vôlei São José recebeu o Santo André pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e olha, foi muito bem novamente, venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-19 e 29-27 e manteve o 100% de aproveitamento em jogos em casa. Vamos ver como é que foi. Coloca, Matheus. A partida começou com o time do Farmaconde Vôlei muito bem no ataque e também com sua defesa esperta abriu rapidamente 9-2 para cima do Santo André. Douglas Souza era o mais acionado e virava as bolas para o São José. O Santo André se defendia como podia e chegou até a esboçar uma reação quando o placar mostrava 12-6 ainda favorável ao time joseense. As equipes rodavam em quadra sempre mantendo uma diferença de no mínimo 6 pontos, que aumentou mais ainda na reta final do primeiro set, chegando a 8. Quando Johan conseguiu esse ace com a ajuda da rede, o placar mostrava 20-12. E a partir daí, foi só manter a vantagem e fechar o primeiro set em 25-20 para o São José. O segundo set começou com muita reclamação do São José logo no primeiro ponto, já que no ataque de Rodrigão, explorando o bloqueio, o time joseense reclamava de invasão por baixo e toque na rede do Santo André. O árbitro de cima chamou a responsabilidade para ele e manteve o ponto andreense. E diferentemente do que foi o primeiro set, o segundo foi muito mais acirrado, com as equipes rodando seus sextetos ponto a ponto. Ninguém conseguiu abrir mais que um ponto de vantagem. Entretanto, aquele primeiro ponto do início do set deixava sempre o time de Santo André à frente, nunca atrás do placar. Só que esse panorama mudou justamente na reta decisiva e quando o Santo André conseguiu 2 de vantagem fazendo 17-15 no erro de saque de Renan, Rodrigo foi para o saque e o São José diminuiu com ele mesmo pela ponta. Empatou a partida no erro de ataque de GG, 17-17. E virou o jogo pela primeira vez no set, depois da boa defesa e levantamento de Rogerinho, Douglas Souza explorando o bloqueio, fazendo 18-17 para o São José. Essa virada desestabilizou o Santo André, que mesmo parando o jogo, não teve poder de reação e o São José fechou o segundo set em 25-19 e 2-0 no placar. No terceiro período, o São José começou como terminou o anterior, abrindo logo 3-0 e mantendo uma boa sequência, abriu 5 de vantagem quando o placar mostrava 11-6. Esse set era a vida para os andreenses, que começaram a virar as bolas nesse bloqueio, que obrigou Renato Banana a pedir tempo. E virarem outro bloqueio, desta vez triplo, 15-14 para o Santo André. Os visitantes foram para cima e abriram mais a vantagem em 3, fazendo 19-16. Mas mostrando poder de reação e empurrado pela torcida, o São José reassumiu a dianteira quando a partida estava empatada em 20-20 neste bloqueio de Renan. A partir daí o jogo ficou aberto e se arrastou até os 27-27, quando Douglas Souza foi para o saque dificultando a recepção andreense, que atacou para fora. E na sequência com esse duplo, o São José fechou a partida no bloqueio com suados 29-27 e 3-0 no placar, para a alegria do torcedor que compareceu em peso à Arena Farmaconde. Aí, Brunão, o São José Vôlei parece que engatou mesmo e agora ninguém segura, né? Duas coisas legais aí, né? Uma que o São José, a Arena Farmaconde, ela está cada vez mais cheia, né? Então, o torcedor está comprando a ideia do time de vôlei de São José. Segundo, que a gente vê que o São José no campeonato, parece que aquela derrota para o Suzano foi um tropeço que realmente acontece mesmo, que, sei lá, de 1 em 100 ou de 2 em 100 vai acontecer. Então, o São José está começando a pegar forma, realmente, está começando a
ter um time mais competitivo, isso sem as peças, né, e sem o técnico também à beira da quadra. Quer dizer que só tende a evoluir esse time do São José. E você falou de casa cheia. Uma é bem verdade, o pessoal vai lá para ver o Douglas Souza, né? Porque, queira ou não, ele atrai multidões, não é à toa que ele tem não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais. E também é bom para o vôlei, porque através do Douglas Souza, que independente da pessoa ir lá só para ver o Douglas, acaba vendo o time, acaba gostando do ambiente. A gente viu ali, não nas nossas imagens aqui, mas a gente que acompanhou o jogo, tinha muita família lá na Arena Farmaconde, assim como era em Taubaté também, é muito bacana as famílias voltando ao ginásio, voltando aos estádios, porque o esporte é isso, o esporte é juntar a família realmente, torcer para algum time, sem violência, sem nada, e é muito bacana a gente ver crianças e famílias inteiras nos ginásios. Vamos ver aqui os jogos do Farmaconde Vôlei São José. 4 jogos até agora, estreou com vitória em cima do Atibaia, perdeu esse tropeço que você falou, e faz parte, né, contra o Suzano, depois 2 vitórias seguidas, principalmente essa com o César, foi muito bacana, 3-0. E você vê, Vieira, que foram 3-0, né, e a derrota, lógico, 3-1, mas todas as vitórias contundentes do São José, né? Exatamente. E o próximo jogo do São José, sábado, 19 horas, lá em Guarulhos, no ginásio lá em Guarulhos. Agora me fugiu o nome do ginásio, mas é onde o Corinthians jogava, porque tinha aquela parceria Corinthians-Guarulhos com o Serginho e tudo mais. Novamente, a partida acontece lá no Guarulhos, recebendo a equipe do Farmaconde São José. Vamos ver a classificação do Campeonato Paulista de Vôlei. O Matheus vai colocar pra gente aqui. Guarulhos é o líder, é o encontro de líder e vice-líder. A próxima rodada, hein? 11 pontos. São José venceu lá por 3-0. Aí pode reassumir, pode assumir o primeiro lugar, que hoje é do Guarulhos. Ginásio Ponte Grande, a nossa querida Giovana. A Giovana tá esperta demais. Ginásio Ponte Grande, o jogo entre Farmaconde, São José e Guarulhos. Guarulhos líder 11, Farmaconde 9, Suzano, Campinas, SESI, Santo André, Atibaia e o Araçatuba. Me surpreende, o SESI está lá embaixo, hein? Poderia estar um pouquinho mais lá em cima. Sorte para o time do Farmaconde São José. Próximo sábado, jogo de líderes, Guarulhos e também a equipe do Farmaconde São José. Você quer falar alguma coisa? Não, uma coisa só que queria complementar, você falou das famílias, né? É muito legal que vai trazendo as famílias, a criançada, é legal que incentiva a criançada logo, né, no começo a gostar do esporte, isso independente do esporte também, né? Se leva no vôlei, enfim, acaba tomando gosto por outros esportes, até praticando esportes também, isso é muito saudável, né? Então, além de ser um ambiente familiar, um programa familiar também vai incentivar a criançada a gostar de esporte. Maravilha, isso bem, é importante. A criança envolvida com esporte, a chance de dar errado é mínima, né? Sempre envolvida com esporte é muito bacana. Você falou de criança, Brunão, o programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos realiza hoje, a partir das 7 da noite. 7 da noite, pô! Mais uma seletiva, desta vez para a escolha de novos atletas para compor a equipe de futebol do NAD. Vamos, TP? Núcleo de Aprendizagem Desportiva. A categoria de entrada para esta modalidade. A seletiva exclusiva para os moradores de São José dos Campos será realizada no campo do Sertãozinho, localizado na rua José Guilherme de Almeida, número 518, no Jardim Satélite. Essa seletiva é aberta para crianças nascidas nos anos de 2014 e 2015, ou seja, crianças entre 7 e 8 anos de idade. Para participar é necessário apresentar comprovante de residência e RG, além de comparecer, é claro, com vestimenta apropriada para a prática esportiva. As crianças também devem estar acompanhadas de um responsável. Peneira interessante, hein, Brunão? Pois a gente estava falando das crianças e do envolvimento das crianças com o esporte. Enfim, vai ter essa peneira aí do São José, já criando, né, já olhando para o futuro aí, para daqui algumas, não sei, 6, 7 anos, aqui umas 10 Copas São Paulo. O São José formar uma base aí, quem sabe essa garotada está jogando uma Copa São Paulo aí. Tomara. Boa participação para a garotada aí, vai todo mundo bonitinho lá, vai agasalhado, vai estar frio, mas que dê tudo certo para a criançada que vai fazer essa peneira do atleta. Dos meus 7 anos, viu? É verdade, faz tempo, hein? Do atleta cidadão. Não sai daí, gente, a gente vai para o último intervalo do dia, rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para a última parte do nosso Hora do Esporte para falar de futsal, porque na Liga Paulista o São José recebeu o Brutus de Limeira. O Brutus, eu lembro do Popeye, lembra? Agora tem o Brutus de Limeira, que beleza! Pela 5ª rodada da competição, em noite inspirada de Xuxa, olha lá, Brutus, Popeye, Xuxa, uma festa. O time do técnico Douglas Navas aplicou uma sonora goleada no time do ex-goleiro do São José, o goleiro Pezão. Vamos ver os gols, vamos ver como é que foi.
O primeiro do São José saiu desse chute de Roney, que Pelé, esperto, tocou para o fundo das redes. São José, 1-0. O segundo saiu nessa jogada curiosa, onde Gustavo acabou chutando e o goleiro China fez a defesa. Gugu dominou errado e ainda tocou de presente para Gustavo, que rolou para Mendonça fazer o segundo. Lambança do Gugu e gol de Mendonça. São José, 2-0. O terceiro do São José começou com Filipinho, que dominou e rolou para Xuxa, que de costas dominou girando e com categoria tocou no canto direito de China. São José, 3-0. Não perca as contas, o quarto do São José começou com o goleiro Matheus, que poderia até arriscar o chute, mas não, preferiu tocar para Mendonça, que bateu na saída de China e antes de entrar Xuxa, desviou para as redes do Brutus. Para desespero do técnico Pezão embaixo do vídeo, era o quarto do São José. Xuxa é o nome do gol. O Brutus descontou com esse gol de Luan, 4-1 São José. O quinto gol joseense começou e terminou com Xuxa. Depois do passe de Mendonça, o artilheiro da noite dominou e tocou por cima de China. Golaço! Esse merece replay. Na dominada, matou o goleiro e tocou por cima. Era o quinto do São José e o terceiro de Xuxa na partida. Mais um do São José, depois dessa roubada de bola, Felipinho carregou e ficou cara a cara com o marcador e rolou para Xuxa, livre, só empurrar para as redes do Brutus. Era o quarto dele no jogo, o sexto gol do São José. São José, 6-1. O sétimo parecia gol de videogame. Bob recuperou e fez a finta, 1, 2 vezes, e rolou para Pelé, que trouxe da direita para o meio e fez outro belo gol. Pelé, São José, 7-1. E tinha mais. Vandinho dominou pela esquerda e tocou para Felipinho, que dominou e rolou para o meio, para Lucas, livre, só empurrar para o fundo das redes de China. Lucas, São José, 8-1. O último dos donos da casa começou na cobrança de falta de Vandinho para Xuxa. Depois do bate-rebate e mais uma atrapalhada da defesa do Brutus, Felipinho, livre, só empurrou para o fundo do gol. Felipinho, final no Ginásio Tênis Clube. São José, 9, Brutus de Limeira, 1. Bruno, a gente só tem 2 minutos, mas uma piracema, né? É Pelé, Xuxa, Gugu, Brutus, é uma festa, né? E os Trapalhões também, que é o pessoal do Limeira, que não é possível. Não é possível. Os gols que entregaram pro São José, meu Deus do céu. Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. Você foi bem demais agora. Realmente é uma festa. Um abraço, Pezão. Pezão acompanha lá em Limeira, através da internet, o nosso programa. Pezão é gente da melhor qualidade. É o técnico aí do Bruto, mas não deu. Ele tava bravo ali. Cada gol do São José, ele ficava bravo demais. Mas sucesso aí pro Pezão. Tá começando agora na carreira de treinador. Foi um grande goleiro. Ele ainda joga aí uns jogos amistosos, campeonatos assim do pessoal quarentão. O Pezão já tem uns 50, perto dos 50 já. E o Pezão é uma figuraça. Mas o São José Futsal fez aquilo que se esperava dele, um time de Liga Nacional, enfrentar o Brutus, que é um time que tem um investimento menor, foi lá e goleou, né? Não pode dar sopa pro azar, né, ou oportunidade para o adversário. Foi lá e fez o que tinha que fazer. Por que o ditado é sopa pro azar, não pode dar arroz e feijão pro azar? Mas aí é o azar que, né, às vezes, não sei. Eu vou estudar melhor. Então, tá bom. Para a gente fechar a Hora do Esporte de hoje, São José dos Campos conquistou mais uma medalha de ouro nos Jogos Regionais 2022. O basquete feminino sub-21 derrotou o Guarulhos por 55-29 ontem no ginásio da ADC INPE e terminou na primeira colocação da modalidade. O basquete feminino sub-21 teve apenas 2 municípios inscritos. Assim, a disputa da medalha de ouro aconteceu em confronto direto com 2 vitórias joseenses. A primeira foi lá em Guarulhos, terminou com um placar de 65-37 no dia 18 e agora esse resultado, essa vitória do São José. Parabéns para as meninas, hein, Brunão? Parabéns para as meninas. Enfim, não importa se tem 10, 15 ou 2 participantes, o importante é vencer e, enfim, parabéns para as meninas que conquistaram esse título aí. E com essa conquista do basquete feminino, São José somou mais 9 pontos na classificação geral, mantendo-se na liderança dos regionais com 141 pontos. Pindamonhangaba aparece em segundo com 120. Aliás, São José já faturou ouro na damas, masculino e feminino, biribol livre, bocha livre, badminton, tênis, handball, xadrez, natação, basquete e o basquete agora o feminino. Prata no atletismo masculino e feminino, também no xadrez feminino. Xadrez que o nosso glorioso Luiz Fernando pratica
pratica, né, Luiz? Xadrez, joga muito xadrez, sabe de tudo. Conquistou a malha, conquistou o bronze na malha e também no badminton, próximo final de semana. A partir de hoje até final de semana. Tem basquete masculino, handebol, fute masculino e feminino, tem ginástica rítmica, ciclismo, tênis de mesa, karatê e taekwondo. Ufa, quanto esporte, hein, Brunão? E boa sorte pra rapaziada aí, pra garotada, pra mulherada, enfim, pra todos os atletas do São José que estão nas competições. Muito bem. Brunão, acabou, hein? Passou rápido, hein? Passou rápido. Foi muito divertido, né? Assim como foi divertido assistir os Trapalhões aí em quadra contra o São José. Coitado dos caras do Brutus, pô. Mas não dá, né? Tem uns negócios que não dá. Mas favorece, né? Com Xuxa, Gugu, Pelé. O filme dos Trapalhões dos anos 80, né? Pois é. Com todos eles, todo o elenco. E grande elenco. E Angélica, só faltou a Angélica também. E o Tião Macalé também. Grande Tião Macalé, Sargento Pincel. Brunão, grande abraço para você e até a próxima. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa de Bem com você, com a bela, a estonteante Gisele Lopes. Eu volto na próxima terça. Brunão também. Quem volta também é o Luiz. Valeu, Luiz. Obrigado, hein? Um abraço, Soquinho. Aê, fantástico. O seu tá beleza, né? Então tá jóia. Gente, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.